Bom, meu nome é Carlos Alberto Lopes, eu nasci em Portugal, no Concelho de Oliveira de Frades, no dia 21 de março de 43. Com 19 anos eu vim para o Brasil, especificamente para Belém do Pará. Fui trabalhar no comércio e quando eu cheguei ao Brasil, meus amigos me contavam uma piada que era o seguinte: eles diziam que a melhor universidade do mundo era a de Coimbra, porque ela conseguia formar um português em doutor. Aí eu fiquei com raiva disso e resolvi provar o contrário. Eu resolvi provar que a Universidade Federal do Pará é tão boa quanto a de Coimbra, porque eu me formei em Direito pela Universidade Federal do Pará. Na verdade, em Portugal eu não tive condições de estudar, eu nasci numa área de agricultura, meus pais não tinham condições de me mandar estudar, e eu vim para o Brasil e fiz todo o meu desde o primeiro, quer dizer, o primário eu fiz lá em Portugal, mas eu vim fazer o básico, que naquela época era o básico, e o científico também era o que vale hoje ao segundo grau, e depois eu entrei na Faculdade de Direito e me formei em Direito. Eu entrei no IBGE em março de 74, fevereiro de 74, e numa época que ainda não era obrigatório concurso público. As pessoas diziam que os funcionários entravam pela janela. Era a famosa história do QI, que na verdade não significava coeficiente de inteligência, mas era quem indica. O meu caso não foi bem isso. O IBGE, nessa época, estava passando por uma transformação do regime jurídico da Lei 1711, que era chamava o regime estatutário, para a CLT. E os funcionários que naquela época trabalhavam, eles a vida inteira vinham trabalhando com a Lei 1711, eles não sabiam, na realidade, nada da CLT. Eles não sabiam registrar carteira, fazer um registro no livro de registro de empregados, não sabiam nada, na verdade. E um amigo meu que trabalhava na época no IBGE sabia que eu trabalhava numa empresa de grande porte, na área de recursos humanos, e me indicou para o delegado da época para vir para sanar essa deficiência que ele estava encontrando na área de pessoal. Tá? Então eu vim trabalhar na seção do pessoal, como assistente administrativo. Um ano mais ou menos eu fui designado para exercer o cargo de chefe do setor de administração, e depois eu exerci o cargo de delegado por 11 ou 12 anos. Para mim, o fato mais relevante foi eu ter sido designado delegado numa época em que os delegados das unidades regionais tinham que ser da área técnica. E eu ultrapassei isso. Para mim foi um fato importante, que eu fui o primeiro delegado do Brasil que saiu da área administrativa, e a personalidade importante foi a pessoa que me colocou no cargo, passando por cima dessa barreira, foi o professor Regis Bonelli, que era o diretor-geral do IBGE. Em 1990 foi feita uma nova estrutura do IBGE, as delegacias regionais passaram a ser escritórios estaduais e foram criados alguns departamentos regionais, que, dentre eles, o Departamento Regional Norte, que centralizou as atribuições administrativas das unidades regionais do Amazonas, Amapá e Roraima. Bom,
dentre os eventos sociais que eram normais dentro do IBGE, como aniversários, essas coisas todas, nós criamos no Departamento Regional Norte um coral que tinha 30 e poucos integrantes, e esse coral fez muito sucesso aqui em Belém. Nós cantamos várias vezes no Teatro da Paz, cantamos no Teatro do Amapá, e cantamos em algumas cidades do interior, como Cametá, e tinha também um conjunto, era o Alma Latina. O nome do nosso coral era Coral Moranguetá, que na linguagem indígena significa cantando e dançando. Na minha época, foi fundada também a COIPA, tá? É uma cooperativa financeira que existe até hoje e que tinha a finalidade de distribuir lucros da cooperativa e fazer empréstimo quando os empregados precisavam.